Oi pessoal, começa agora mais um Quem Somos Nós, o programa para quem tem prazer em conhecer. Se você quiser acessar todas as nossas conversas desde quase 6 anos atrás, vai no quemsomosnós.com.br, escolha a plataforma que você quiser. Vai começar agora mais um programa da série sobre cultura pop. Nós vamos falar sobre quadrinhos outra vez, agora com talvez o mais famoso e importante quadrinista brasileiro na atualidade, que já trabalhou para a Marvel, onde ele fez Vingadores, Homem de Ferro e Hulk, e está na DC Comics há uns 15 anos, segundo ele falou. Ele desenhou Aquaman, Lanterna Verde e Super-Homem. Hoje é o desenhista oficial da Liga da Justiça da América, Ivan Reis. Quem é você? Eu sou Ivan Reis, sou um desenhista de história em quadrinhos e trabalho atualmente para a DC Comics como desenhista exclusivo, que é lar do Superman, Batman, Mulher Maravilha, Aquaman, Lanterna Verde, e trabalho já nesse mercado há mais de 25 anos, uns 30 já mais ou menos. Quantos anos você tem? Eu tenho 42, comecei novo. É isso que eu ia falar, você começou criança? Sim, comecei com 14 anos. Então volta, vamos começar do começo então. Quando você nasceu, como é que essa história do quadrinho chegou em você, né? Pra gente tentar entender, porque o que você falou é o que você faz, não é o que você é. Sim. Então vamos tentar entender o que você é através do que você faz. Tá joia. Quadrinhos, assim, sempre foi uma paixão. Desde muito cedo eu já tinha contato com as revistas, meu pai costumava comprar revistas em quadrinhos. E desde muito jovem, desde criança mesmo, desde os 3 anos que eu já começo, que eu já rabiscava, que eu já riscava, eu já tinha paixão pela arte dos quadrinhos. E sempre foi um sonho de infância. Eu nunca tive outra opção, nunca tive plano B na minha vida. Eu sempre quis ser desenhista de histórias em quadrinhos. Jura? Eu sempre fui muito específico. Eu não queria ser artista plástico, não queria ser pintor, não queria ser ilustrador, não. Eu queria ser um desenhista de histórias em quadrinhos de super-herói. Ponto. Pera, posso fazer só um parênteses? Agora me deu uma curiosidade. Uhum. E se não desse certo? Então, não tinha plano B. Não tinha plano B. E eu tinha a minha avó, ela queria muito assim que eu fosse um pintor. Porque o pai dela porque o meu bisavô foi o primeiro professor de Portinari. Foi quem introduziu o Portinari à pintura. Então tem um gene na família. O nome dele era José Murari. E então ela incentivava muito, assim, para... Você tinha contato com o teu avô? Não, nunca conheci meu bisavô. Teu bisavô. Meu bisavô. Eu nunca conheci o meu bisavô, conheci as histórias. Ele era um policial civil, foi quem fundou a banda civil-militar, né? E ele pintava na época, e ele foi o primeiro professor. O Portinari, pequeno, 13 anos, ensinou o Portinari a mexer com as tintas e tudo mais. E então minha avó tinha essa referência, né? Então sempre me incentivou, mas para ela quadrinhos não era uma não é nobre, história, né? Em quadrinhos. Não, eu acho que nem cogitava a possibilidade de se trabalhar com isso. A referência que ela tinha era mesmo dos meus pais, da família em geral. Era a pintura, era o artista plástico, era o ilustrador, mas um desenho de história em quadrinhos era algo meio estranho, né? Não era algo comum, não se ouvia falar. Mas eu já queria ser isso, mesmo ninguém conhecendo, mesmo sabendo que não existiria a possibilidade ou não. Eu não tinha problema com isso. E um dia, quando eu estava com meus 13 anos, que eu comecei a pesquisar os lugares, as empresas, as editoras, que eu comecei a levar meu material. Você tinha material, é isso? Você já fazia... Meus desenhinhos, né? Umas coisas... Suas histórias, com seus personagens, sim, é isso? Isso, os meus desenhos e tudo mais. Era o meu sonho. Só que ninguém botava muito, não se acreditava muito, não existia mercado no Brasil. E aí com 14 anos eu consegui o meu primeiro desenho, que foi Histórias Reais de Drácula, da antiga Block Editoras. E eu lembro que a pessoa que me arrumou o primeiro trabalho, ele não me pagou. Porra. Ele não me pagou
Mas isso não me incomodou. Eu Mas tinha que 14 anos. frustração. Mas Uma você tinha frustração. conseguido botar alguma coisa. Mas... Sim, mas aí eu fui com os meus pais até a casa dele cobrar. E eu lembro que ele escreveu uma carta para os meus pais, né, antes de ir, que dizia na carta para os meus pais fazerem eu mudar de profissão, que eu tinha que desistir. Porque você era ruim? Não, porque aquilo não dava futuro. Ah, Aquilo não dava futuro. Que aquilo era uma profissão perdida, era que eu merecia algo melhor. algo melhor, que aquilo não era para mim no sentido de projeto de vida, né? Que eu fizesse como hobby, mas que eu me formasse e fosse atrás de outra coisa. Olhando assim, naquela época fazia sentido Fazia falar sentido. isso. Não é que o cara estava sendo maldoso. Não existia né? mercado. O mercado era muito pequeno, era um mercado sem... Você não tinha opção, né? Você não tinha opção. Mas eu lembro que quando eu cheguei na casa dele, era uma casa muito simples, e isso é uma coisa que me marcou muito. Eu acho que talvez tenha sido o divisor de águas sobre eu me tornar um profissional ou não. E era na periferia de São Paulo, não me lembro hoje exatamente qual periferia, mas eu lembro que era muito longe de casa. Eu sou de São Bernardo do Campo, então acho que em São Paulo qualquer periferia é longe de São Bernardo. Mas eu lembro que era uma casa simples, a prancheta dele ficava no meio da sala, era uma pessoa bastante humilde, ele me pagou o que ele pôde, né, do que ele conseguiu receber. E eu lembro que na minha cabeça eu fiz assim, eu olhei para o ambiente, eu olhei para a casa, eu olhei para aquela prancheta cheia de tinta, lápis, papel, e eu não conseguia ver um ambiente simples, né? Eu conseguia ver, para mim aquilo era o país das maravilhas. É o que eu quero para Exatamente. E eu lembro que eu tive com a minha cabeça, que eu nunca esqueci desse pensamento. Eu falei, eu acho que eu posso viver assim para fazer quadrinhos. Então eu acho que isso... Cara, que louco. Então eu acho que isso foi o meu insight de vida para essa profissão, e aí eu nunca parei. Então foi assim que eu comecei. Então não tinha plano B. Então se não desse certo... É muito curioso isso, assim. Por que você acha que você tinha isso, assim? Porque é difícil alguém que fala... porque é muito raro isso que você está falando. Assim, que você nasceu para... Sim, né? Que é mais ou menos isso que você está falando. Sim, eu nasci para isso e acabou. E ter a consciência, a maioria das pessoas não sabe para que ela serve, vamos dizer assim. Você sabe, você já pensou sobre isso? Olha, por que aconteceu desse jeito? Olha, eu nunca parei para processar esse tipo de ideia. Eu simplesmente sabia. Eu queria ser desenhista em quadrinhos, então já desde muito novo eu não me importava com as condições financeiras que isso ia me prover. Tinha 14 anos, né? Minhas preocupações eram outras. Mas eu lembro que eu podia viver disso se fosse para ter uma vida simples, né? Não havia problema, né? E porque eu era muito apaixonado pelo grafismo, pela arte sequencial, já era uma paixão que inexplicável, não havia explicação. Por isso que eu digo, não tinha plano B. É louco. Eu não tinha plano B, eu não saberia. Eu cheguei a tentar fazer outros tipos de cursos. Tipo o quê? Cheguei a fazer 1 ano e meio de educação artística, desenho técnico, mas eu vi, não é, eu não funciono assim. Eu gosto de história em quadrinhos, eu gosto de desenho de super-heróis. Fiz todo tipo de história em quadrinho possível, fiz infantil, que eu trabalhei no Maurício de Souza. Então, isso. Lá atrás, é isso? Sim. Porque no Brasil praticamente só tinha o Maurício. Era praticamente a única opção. Com volume, sim, né? Com volume, sim. Eu digo, com 14 anos, depois que eu trabalhei, fiz algumas edições, algumas histórias para Block, eu fui trabalhar num jornal, onde eu fazia pestap de anúncio, né? Mas pestap à mão, não hoje digital. Era tudo à mão. Eu sei como era. Escrevia os layouts dos anúncios à mão, então era um outro meio de aprender letras, diagramação. E com 16 anos eu entrei no Maurício de Souza. E eu digo que foi no Maurício de Souza que eu aprendi a me tornar, que eu aprendi a ser profissional. Né? Porque você tinha uma carteira de trabalho, você tinha horários para cumprir, você tinha uma responsabilidade. E mais ainda, foi no Maurício de Souza que eu percebi até a importância dos quadrinhos. Porque a gente recebia muita visita de crianças especiais,
pessoas carentes, de que ia em grupos de visita. E a gente via o quão maravilhado essas pessoas, essas crianças ficavam de estar naquele ambiente e de entender a importância que a historinha tinha para aquelas crianças, que às vezes era a realidade delas. Que às vezes a gente está falando de crianças excluídas, eu mesmo fui uma criança com poucos amigos, que via nos quadrinhos o meu mundo, e então isso fazia diferença para alguém, né? Você, quando você diz eu fui um cara excluído, assim, o que você sentia? Eu era o típico, na época não era nem nerd, nem existia essa, era na época que o nerd era ofensivo, né? Era usado como ofensa. A gente ainda era chamado de CDF, né? Existia ainda o CDF. E você era isso? CDF? Eu era isso. Excelente aluno. Sim, aquele aluno... CDF quer dizer cu de ferro. Sim, certo? O cu de ferro. Eu era comportado, estudioso. Você não tinha muitos amigos? Tinha poucos amigos. As meninas não queriam saber de você? Não, eu era o típico nerd, Mas você se sentia sozinho no mundo? Não, porque o universo dos quadrinhos me completava. O universo era um mundo à parte, era um mundo será que era isso de que você queria viver lá dentro? Provavelmente, eu não sei se era um escape você fala, ou não. Eu quero viver aqui. Eu quero viver nesse mundo que eu crio, ou nesse mundo que existe. Mas eu acho que aí é a questão. Essa é a palavra, esse mundo que eu crio. Quando você é criador de alguma coisa, a satisfação de criar é muito grande. É quase viciante, né? Você quer continuar criando. E quando você tem acesso a fazer essa história, você não quer parar. Acho que é um pouco um ciclo, né? de vício mesmo. Você quer criar, você quer continuar se expressar. É uma forma de você se expressar. É como música ou teatro. É outra forma só de você se expressar. Então ali você não tem limites. É o teu mundo. É o teu mundo. Então é você que manda. Você pode fazer o que você quiser, né? Hoje então... você também se sente fora do mundo? Eu me sinto um pouco alienígena às vezes, sim, da forma como a gente encara, como a gente vê. É engraçado, porque... Só que eu tenho uma consciência muito diferente. Porque os quadrinhos, quando a gente vai em convenção, quando a gente vai em eventos, que a gente vê aquele moleque ou aquela menina com dificuldade social, que não consegue se enturmar com pessoas, que não consegue se falar, ou tem uma dificuldade física mesmo, e ela é tão apaixonada pelo aquele universo que aquilo faz parte da vida dela. Né? Aquilo faz parte, aquilo enriquece a vida dessa pessoa. E aí você vê ela quebrando dificuldades de comunicação para tentar chegar em você, para te falar só que gosta do teu trabalho. É muito mágico. Você vê que é uma responsabilidade muito grande. Não é só um desenho ali para criança. Vai muito além. Você realmente pode influenciar na vida de alguém. Você pode fazer a diferença. Você pode dar aqueles 5 minutos de alívio, aqueles 15 minutos de alívio mental para aquela pessoa que está estressada, para aquela pessoa que não está aguentando mais a vida real e precisa de um escape, precisa de relaxar, precisa simplesmente viver um pouco ele mesmo. E a história permite isso, quadrinhos também permite isso, como o livro, como o filme, mas é uma forma diferenciada, né? Então a gente aprende a ter uma responsabilidade diferente sobre Voltando isso. lá, então você aprendeu isso, ou aprendeu, não, mas percebeu isso lá no Maurício? Sim. Maurício, você desenhava todo mundo? Todo mundo, eu fazia todo mundo da turminha. Lá você faz a história? O desenho só, eu sempre fui responsável só pelo desenho. Então, não, mas a história que eu digo, você faz todos os personagens da história? Sim, todos os personagens, a gente faz toda a história. Inteirinha, né? Inteirinha, do começo ao fim. Eu fiquei no Maurício por 3 anos. Quer dizer, você estava com 16 aos 19? Sim, só que eu queria fazer super-herói. Meu sonho sempre foi ser desenhista de história em quadrinhos de super-herói. E eu lembro que eu queria... que naquela época começou a surgir os desenhistas brasileiros para o mercado americano. Mike Deodato, Roger Cruz, Joe Bennett. E eu falava, gente, isso é possível, eu quero isso. Né? Dá para eu trabalhar com super-herói. E por coincidência, o estúdio que agenciava esse pessoal, que chamava Art Comics na época, ficava a 15 minutos do estúdio do Maurício de Souza. Aí você foi. Então eu ficava levando os meus trabalhos para serem avaliados. Já de super-herói. Já de super-herói. Você fazia em casa. Sim, sim.
E aí, aos 19 anos, eu consegui 4 revistas para se fazer, que era da Ghost, da Dark Horse, uma empresa, uma editora média nos Estados Unidos. Para referência, é a editora que faz o Hellboy. E falei, gente, maravilha, vou fazer. Só que eu trabalhava no Maurício de Souza, né? Batia cartão, chegava de manhã. O Maurício de Souza é na Lapa, eu moro em São Bernardo do Campo, então só de ir e volta, 3 horas. Uma hora do dia, de 3 a 4 horas do seu dia. Mas ótimo, era a primeira história, vou fazer. Então eu fiquei intercalando os dois. Então, de dia o Maurício, de noite... Chegava em casa à noite e eu começava a produzir a minha primeira história. Só que no primeiro mês eu lembro que eu dormia uma média de 3 a 4 horas por noite. Porque era o tempo que eu tinha para fazer. Então eu terminei o mês destruído, completamente esgotado. E falei, gente, eu não vou aguentar um segundo mês assim. E aí eu lembrei, o estúdio fica 15 minutos do Maurício. Eu vou desenhar lá. Vou dormir lá. Então eu passei um mês dormindo no estúdio. Era um lugar super improvisado, para você ter uma ideia, o fogão que tinha, só havia uma leiteira sem cabo, que era o que a gente tinha para fazer sopa, feijão, tudo era feito miojo, tudo era feito nessa leiteira sem cabo. O quartinho de fundo onde a gente dormia era totalmente improvisado, a prancheta era uma porta com os cavaletes improvisados. Mas enfim, eu economizava 3 a 4 horas do meu dia, né? E eu consegui fazer uma segunda edição, mas ela estava horrível, porque eu já estava fisicamente muito cansado. Você não gostou do teu resultado? Ficou muito, precisei de ajuda para terminar. Então ficou muito ruim. Era o tipo de trabalho que faria você perder os próximos, né? Mas eu estava muito esgotado e eu precisava tomar uma decisão. E aí eu cheguei pro meu agente da época, o Elcio, e falei, Elcio, se eu largar o Maurício de Souza, eu ainda tinha mais 2 revistas para fazer. Mas os caras já estavam achando que você eu já tava meio, não ia entregar, né? E eu cheguei, se eu largar o Maurício de Souza, você me garante mais trabalho? Ele falou para mim, não. Que bom. Só depende de você. E aí, assim, na época foi uma decisão. Eu trabalhava no Maurício de Souza, salário todo mês, 13º, férias, claro. Vale-refeição, segurança. Toda aquela coisa da carreira de trabalho eu tinha no Maurício de Souza e era arrimo de família. Porque meu pai estava desempregado na época, então eu segurava as contas em casa. Ainda assim eu não tive dúvida. Você falou, vou tentar. Vou largar o Maurício. Pedi as contas, peguei essas últimas 2 edições e graças a Deus nunca mais parei. Então tô até hoje vivendo de quadrinhos americanos. Aí foram ótimas, é isso? Aí foram ótimas, foi uma ótima decisão. Foram ótimas, mas foram suficientes para me manter no mercado e não parar até hoje. Então isso 19 anos? Isso com 19 anos. Caramba. Hoje, bom, eu não entendo tanto desse universo, mas com as pessoas que a gente conversa, hoje você é o cara brasileiro de quadrinho, tá certo? Obrigado. Pelo menos é assim que as pessoas se referem a você, né? É meio o cara, maluco é o cara isso. e tal. Então, é um pouco que eu ia te falar, a pergunta que eu ia fazer, depois eu vou voltar para outras, mas assim, de repente você saiu lá do cara que, né, nerd, como você se coloca, meio deslocado do mundo e etc. E hoje você é o centro, um dos caras importantes no Brasil e do mundo. Sim. Quando você olha isso, como você sente? Na verdade, eu acho que eu nem processo direito, porque quadrinhos é uma profissão muito solitária, né? Em geral, você está em 4 paredes e é você e o teu trabalho. Você só tem contato com o público, com fã em convenção ou online hoje em dia. E eu sou fã, na verdade. Eu costumo falar que eu sou um cara que desenha para aquele Ivan de 13 anos. Né? Então, se aquele Ivan de 13 anos está feliz, eu estou feliz. Então eu não consigo parar e pensar muito... Mas você sabe, né? Sim, mas você não pode pôr isso na balança, porque hoje você pode estar produzindo muito e amanhã você pode não estar produzindo nada.
amanhã surge um novo artista. Não, normal, é assim normal, que funciona. Faz parte do claro. processo. Não, isso não quer dizer que tem que sentir o gostosão, Então, mas eu queria exatamente. saber como que o cara de hoje olha isso tudo, falando, caramba. A parte mais legal eu costumo falar assim, é muito bacana saber que você está formando uma nova geração de artista, ou que você ajudou a formar. Que você pega anos atrás aquele menininho de 11 anos e fala assim, pô, adorei a sua história. Eu comecei a acompanhar a revista por sua causa, e daqui a pouco você vê anos depois aquele cara já com 20 e poucos anos, 30 anos, com um filho, falar, comecei a te acompanhar com 11 anos, eu era aquele cara que te conheceu lá atrás. E aí você percebe assim, gente, eu continuo a contar essa história. Uhum. Né? Eu estou formando outros Ivans ou outras Ivanas com o meu trabalho, eu estou dando aquela experiência que eu tive, para uma nova geração. E eu acho que isso é impagável, né? Eu acho que isso é a parte mais gratificante, artisticamente falando. É você continuar essa história para alguém. E eu tenho visto isso com as gerações que vêm vindo, não só de fãs, mas de leitores também, que seguem o teu trabalho, que aprendem a desenhar com o teu trabalho, que seguem o teu estilo, ou que te acompanham há anos a fio. É meio sozinho, né? Que as pessoas, essa tua história, assim, é meio sozinho em casa, que as pessoas... Sim, sozinho em casa. Não é uma... Não existem escolas para fazer história em quadrinho? Existe. Existe? Hoje existe. Hoje nós temos um exemplo único, se eu puder citar. Pode citar o que você quiser. A única que eu confio realmente, que eu sei que existem profissionais, inclusive que trabalham para o mercado americano, que é a Quanta Academia de Artes, na Ana Rosa. Que é para isso. Para isso. Ela é para ilustração, quadrinhos, modelagem 3D, é para arte gráfica. E então é um lugar que eu já dei aula também no passado, então eu conheço os professores. Não é mais tão solitário então quanto era Então, antes. o mundo, a internet juntou todo mundo, as convenções juntaram todo mundo, essas escolas juntaram essas pessoas. E os filmes vieram aí para ajudar a popularizar, né? Tirar você daquele nicho. Daquele nicho isolado ou estranho, com aquele papo que o povo não entende. Então a gente se mostrou, de certa forma, a gente se tornou visível. Não, hoje é big business, tá certo? A Comic Con brasileira é a maior do mundo. É a maior do mundo, que loucura. É big business. Hoje é outra coisa. Antes era uma coisa mais marginal, era um sonho distante. Hoje já é uma coisa... Não. Quadrinhos hoje é ponta de lança de todo um mercado milionário que está aí. Porque eu costumo falar que quadrinhos é a mídia mais democrática que existe. É uma das. Por quê? Porque você só precisa de um lápis e um papel. Você não depende de mais ninguém. Você consegue fazer uma história, pôr as suas ideias, sem precisar de mais ninguém. E você tem a internet para difundir essas ideias. E de forma rápida. Não é igual a TV, que você precisa passar por um orçamento, passar por produção, passar por fio. Então a resposta do quadrinhos é muito rápida. Ela não depende da sua classe social, da sua cor, das suas de quem você é. Se você é alto, baixo, gordo, magro, não importa. O importante é a sua capacidade de passar a sua ideia para o papel. Então ela é muito democrática nesse ponto. E não interessa as suas ideias, se são boas, se são ruins. Então ela é muito democrática. Você consegue pôr e fazer chegar nas pessoas. E todas as outras mídias dependem de outros processos, de várias outras pessoas, então isso já começa a ir perdendo um pouco da sua liberdade. E quadrinhos você não perde por conta disso. Então ela é muito rica nesse sentido. Mas aí quando você vira o cara que você virou, ao mesmo tempo você tem liberdade, mas ao mesmo tempo você está desenhando. Você falou que você já desenhou quase todos, todo mundo, né? Tá certo? Sim. Então, sei lá, Super-Homem, que você fez você é dos 80 anos, o Super-Homem. Isso, Super-Homem. os 80, que é Sim. Né, um marco super importante, Hulk, todo mundo. Batman, Quem você pensar, o Aquaman, que agora virou filme. Já fiz o Lanterna Verde, o filme do Lanterna Verde também foi baseado no meu trabalho. Então, ao mesmo tempo, o Lanterna Verde já existia, o Aquaman já existia. Então, eles tinham uma trilha, sim, não é isso? Sim.
É uma liberdade com... Como é que funciona essa relação? O cara chega para você e fala, olha, eu tenho uma nova história do Aquaman ou do Super-Homem e tal, tá aqui, essa é a história. Ele te dá a história, tá certo? Sim, e você vai dar a cara dessa história. A cara dessa história. No nível que você tá, ninguém fica te enchendo o saco como vai ser a cara, você fala, eu dou a cara, não é isso? Isso. Muito bom. Tá aqui, você desenha e o cara fala, amém? Então, é mais ou menos assim? Você está nesse nível também? Eu costumo dizer assim, que existem uma responsabilidade profissional e uma responsabilidade pessoal. Como assim? Você como um profissional que está trabalhando para uma outra empresa, você tem que ter consciência os personagens que você está fazendo. Eles são maiores do que você. Eles estão aí há muito mais tempo e vão continuar. Eles atingem todos os públicos, crianças, jovens, adultos, idosos, são personagens que chegam nas pessoas. Então você tem uma responsabilidade profissional com esses personagens e com esse público. Uhum. Né? Então você tem que ter essa consciência. Não adianta falar, eu sou artista, quero fazer o que eu quero. Claro. Porque existe essa responsabilidade. E a responsabilidade pessoal que eu digo é, se você quer pôr suas ideias do jeito puro e simples, vá fazer seu trabalho autoral. Que aí você vai ser responsável por elas e vai responder por elas. Mas você tem esse direito. Mas se você escolhe fazer personagens de outros, então tem essa responsabilidade com esses personagens. Então quando você chega, por exemplo, no meu caso, quando a editora me passa o trabalho, eu conquistei esse nome não só pela minha qualidade artística, mas porque eu tenho consciência do que eu estou trabalhando. Eu sei quem vai ser o público que vai ver aquilo. Eles sabem que eu vou estar preocupado com esse personagem, porque eles sabem que esse personagem é maior do que o meu trabalho. Ele é maior do que eu. Nós estamos falando de um Superman, nós estamos falando de um Aquaman, que é provável que daqui nos próximos 50, 100 anos ele ainda vai estar aí. Eu não. E eu tenho essa consciência e eu vou tratar esse personagem com essa responsabilidade. Mas que abordagem que você faz? O Super-Homem, né? O Superman, ou o Aquaman, eu sei, o Batman, tanto faz. Porque de repente você muda um pouco o jeito. Sim. Como que você faz isso? Qual que é o teu... Você fala, eu vou botar isto. Eu tenho uma preocupação de, por exemplo, não exagerar na violência, deixar ideias mais subentendidas do que explícitas, mostrar um glamour no personagem, nos personagens em geral. Porque o que eu quero, como eu sempre digo, é agradar o Ivan Reis de 13 anos. Se eu agrado o Ivan Reis de 13 anos, se é algo que o Ivan Reis de 13 anos estaria feliz de ver, é o trabalho que eu sei que está indo pelo caminho certo. E então eu estou mais preocupado, na verdade, com isso, é com essa energia, com a forma como expressar o personagem em termos de beleza estética, não só, olha, eu quero que você olhe esse Superman e reconheça que é o Superman do Ivan Reis. Não, eu quero que você olhe esse Superman e veja, é o Superman. Uhum. Não importa quem esteja desenhando, é o Superman. Esse é o tipo de sentimento que eu tento passar nos meus desenhos. Eu quero que você olhe uma revista do Aquaman e não veja, esse é o Aquaman do Ivan Reis. Não, esse é o Aquaman, indiferente de qualquer outra coisa. Então tem muito mais a ver com um sentimento. Isso vai mais em termos de narrativa, sempre tentar fazer uma narrativa simples para o olho, uma composição simples para o olho. O que quer dizer isso? Desculpa a ignorância. A narrativa é a forma como você conta essa história. Como você encadeia, né? Como você encadeia. Então você recebe um roteiro. Simples para o olho? Quando você recebe um roteiro, tá lá, é um script específico para o meio, e você vai decupar essa história. Na narrativa você consegue acelerar ou retardar essa leitura. O número de quadros é você que... Eu posso interferir por página. Você fala, eu vou fazer um bem grandão. O roteirista... Ele já diz Ele indica, mas eu tenho liberdade de acordo com o que eu sinto na história, ou de eliminar quadros, ou de acrescentar, porque eu vou dar o ritmo dessa leitura. E aí quando eu falo de composições simples, é aquela onde você bate o olho e entende tudo o que está acontecendo na página, sem se perder. Saber guiar o teu olho pelos desenhos. Entender aonde está o Superman naquela página, ou o herói, aonde está a cena que eu quero que você preste atenção, sem fazer com que você fique se forçando. O que está acontecendo, que desenho bagunçado. E então a narrativa simples é isso, é uma narrativa que mesmo uma criança sem experiência de quadrinhos
consiga ler e a avó dele também consiga ler isso, consiga entender isso visualmente, sem que pare e olhe e fale, nossa, que bagunça de cor, que bagunça de desenho, que bagunça de não sei o quê, e larga a revista no meio. Então essa simplicidade para mim é muito importante, é não complicar o desenho com composições extremamente elaboradas, com perspectivas extremamente elaboradas. Então na verdade eu faço um desenho até de certa forma simples, na forma de compor. Então essa é a minha principal preocupação. Não tanto, olha, meu Superman, ele é assim, porque eu quero que todo mundo reconheça o meu Superman de longe. Não. É mais essa experiência da leitura pro leitor. Porque eu aprendi que, na verdade, quadrinhos você não faz sozinho. Nunca se faz quadrinho sozinho. Você sempre precisa de alguém. Ou você precisa de um colorista, ou você precisa de um arte finalista, ou você precisa de um editor ou de uma editora. E mesmo que você faça desenho, roteiro, letras, cor, e vai lá pague a gráfica, você ainda vai precisar do leitor. O leitor é a última etapa criativa de uma história, porque é ele que vai fazer tudo ter sentido na cabeça dele. Ele que vai pôr tudo aquilo em movimento, ele que vai dar som, é ele quem vai dar cheiro, é ele quem vai dar os movimentos. Então ele é parte do processo criativo, o leitor. E é a última etapa. Sem ele não existe história em quadrinhos, sem ele a história em quadrinhos não faz sentido. Claro. Então você trazer ele para a história é muito importante. Então se ele não consegue acompanhar a história visualmente de forma fluida e natural, você perde essa conexão. Se eu começo a complicar a narrativa, se eu começo a complicar uma composição, o cara sai fora. No meio da história, a cabeça dele sai fora. Ele para de criar junto. E aí você perde justamente essa conexão com o leitor. E quando ela é simples, você consegue manter essa conexão com todo mundo, da criança ao idoso. Então essa é a minha principal preocupação. E a editora sabe que eu tenho essa preocupação. Por isso que eles normalmente fecham os olhos, entregam e falam, vai dar certo. Fundo que tá jóia. Você, quando está criando, você põe música, você põe nada, você tem manias, assim, tem um método? Tem bastante manias. Eu não costumo ouvir música. Tem gente que põe música, muito, né, para poder gerar o ambiente. Sim, é raro eu pôr. Em geral, eu gosto de ficar no silêncio total. Para mim, é quase como uma meditação. Eu chego a ouvir a minha respiração, eu chego a ouvir o barulho do lápis no papel, aquele risquinho, e eu fico ouvindo aquilo e eu entro mesmo, é uma meditação praticamente. E eu faço o som das coisas que eu estou desenhando às vezes. Então se eu estou desenhando um cavalo, eu fico... Você atira, eu faço som, eu verbalizo a história. Então Deve ser divertido. Ver você desenhar. Quando eu era casado, a minha ex achava assim, que no começo ela achava que eu estava querendo falar com ela, né? Até ela entender que eu estava falando sozinho. Você estava falando com o desenho. Eu estava falando com o desenho, eu falei, Mas você se fecha isso? Tem um lugar? Não, eu assim, tenho um estúdio. Tipo, como se fosse como se fosse uma meditação, tem um templozinho assim que você fecha ou não? Não é assim? Não, eu tenho um estúdio, que eu costumo falar que é um estúdio cenográfico, onde eu não trabalho. Eu trabalho na mesa da sala, na mesa de jantar, numa madeirinha pequenininha, do tamanho do papel, porque eu gosto de estar no meio da casa, né? Fazer a casa ter algum sentido. Porque eu não gosto de... é tão isolado o estúdio, né? Então o estúdio não serve? Não serve. Você não usa? Quase não uso. É raro. Eu uso para escanear, para responder e-mail e só. E para fazer gravações porque é bonito, parece uma loja de brinquedos. Olha aqui, esse é o meu estúdio. Esse é o meu estúdio, mas eu trabalho na mesa da sala, essa é a verdade. Então não tenho esse... O templo é o lugar onde eu tô, né? Eu consigo me desconectar fácil quando eu tô... Hoje você mora sozinho? Eu moro sozinho. Mais fácil também. Para se desligar do mundo, muito mais. Bom, aí você começou na Marvel, lá fora? Não. Depois dessa aí que... da Dark Horse, isso. Eu trabalhei na Chaos Comics, fazendo uma personagem chamada Lady Death. E aí eu fiz alguns trabalhos para Marvel. E... Tem algum que você acha que foi bacana ou era trabalho para pagar a conta? Não, eu fiz uma minissérie de um personagem chamado Visão, dos Vingadores, que era da linha da série dos Vingadores. Fiz os Vingadores,
E de lá eu saí para fazer Action Comics, que era do Superman também, já 15 anos atrás. Ou seja, eu acho que eu sou o único brasileiro que trabalhou tanto nos 65 anos do personagem, quanto Como agora nos 80. Porque na época que eu entrei era para comemorar os 65 anos do personagem. Só que eu fazia a Action Comics, né? E aí eu tô até hoje na DC. Já fazem 15 anos na DC. E é exclusivo, é isso? Sou exclusivo. E fez todos, né? Já passei por todo mundo. Você tem algum... Eu sei, a gente estava falando, o Aquaman é o mais recente, vamos dizer assim, é isso? O Superman é o mais recente. O Superman é o mais recente? Não, o Aquaman é o mais recente por causa do filme, né? Por causa do filme, é o que está mais em evidência. Mas o mais é verdade, é isso mesmo, eu troquei. E o Superman é agora, né? É agora, que ano passado que ele fez os 80 anos. Poderoso e tal. Tentando resgatar o personagem, a simbologia do personagem. Podemos falar um pouco do Super-Homem? Podemos. Porque ele é o meu preferido. Podemos, claro que sim. Do Krypton, da e tal, toda a história. Sem ele, eu acho que sem ele, acho que essa cultura pop nem seria como é hoje. O que você acha que está acontecendo com o Super-Homem, que as pessoas já não gostam dele? Tanto. Isso é uma coisa que a gente conversa, com o escritor, tudo. O Super-Homem hoje, ele é uma ideia. Né? É uma ideia é um ideal. De comportamento, é um ideal de atitude, de ação. E a gente está num mundo hoje onde todo mundo quer ser representado. Todo mundo quer ter sua... Isso é válido, é extremamente bonito. Só que a gente não tem alguém que represente todo mundo. Né? Porque todo mundo quer ter o seu. Então não existe uma figura que represente a todos, que una a todos. E o Superman seria isso. Seria isso. E ele está sendo enfraquecido Ele foi enfraquecido por essa divisão. Então, acho que hoje o que a gente está tentando fazer é justamente trazer de volta essa simbologia, que ele é essa ideia, que se importa e que representa todo mundo. Que ele não faz distinção, não importa. Ele é capaz de fazer essa união, ele é capaz de fazer essa ponte. Que ele é isso, ele não é o Clark Kent do pega rapaz, do símbolo. Ele é um símbolo onde não importa quem vista esse símbolo, se vai ser uma mulher, se vai ser um herói negro, se vai ser um personagem alto, baixo, gordo, a partir do momento que ele usa esse símbolo... Representa valores. Ele vai ter que representar esses valores. Então é isso que a gente tenta resgatar hoje com o personagem. E acho que está conseguindo? Eu acho que a história tem caminhado para um ponto muito, muito bacana, que tem levantado discussões. Hoje o Superman ele não é mais o único sobrevivente de Krypton que foi enviado para a Terra por conta da destruição do planeta. Hoje ele é encarado como um refugiado de guerra. Krypton explodiu por uma desavença de guerra. Isso é muito atual, isso levanta debates. Então, começar a trazer esses assuntos, que é o que eu falo, quadrinhos é um retrato de época. E ele vai sempre tentar reproduzir aquilo que a gente vive. O Super-Homem de hoje é um refugiado. Ele é um refugiado que tem esses valores, mesmo ele sendo um refugiado de guerra, tendo perdido a família, tendo passado por problemas, ele ainda cresceu com valores, se preocupando com um planeta que adotou, que não é um planeta dele, que ele é adotivo, né? E ainda assim ele carrega valores de família, extremamente válidos e riquíssimos, sem desprezar a sua herança. São tantas informações e tantas discussões que a gente tenta resgatar, e na verdade resgatar, essa seria a palavra. Então esses valores você acha que eles estão, é boa essa conversa, porque virou o Batman, eu vou colocar Batman e Super-Homem porque os dois que viram, o Batman é o cool, assim, o cara raiz, e o Super-Homem é o Nutella, né? É o cara... É o que chamam. Não é isso? Virou um pouco assim, não é isso? É por isso que ele é tão importante. Porque ele é um personagem... Eu acho injusto isso, mas é o que está acontecendo. Ele é um personagem que tem mais coragem ele tem coragem de tomar as decisões que ninguém tem. Né? Que
que é... E o mais bacana de tudo, nessas novas fases que a gente tem trabalhado com o personagem, é que a gente tem mostrado que ele tem sentimentos humanos. Ele pode ser um alienígena, mas ele é tão humano quanto a gente. Então ele tem raiva, sim, das coisas. Ele fica indignado, ele quer tomar partido, ele quer usar a força. Mas é justamente por ele poder fazer isso que ele se controla, que ele pondera, que ele pensa no outro lado, porque ele pode mudar tudo. Mas está faltando isso no mundo hoje. Exatamente, por isso que ele é tão importante, por isso que ele levanta essas discussões, porque ele pode, ele tem esses sentimentos de raiva também, ele tem esses sentimentos humanos, mas ele toma a decisão equilibrada, não a mais fácil. Justa. O justo. A ideia do super-homem é a justiça. Exatamente, ele busca isso. E é o que eu falo sempre. A beleza do Superman é justamente fazer com que, se você parar para pensar, nós temos exatamente o mesmo poder e fraqueza que o Superman. Porque o poder do Superman não é poder levantar um carro, não é poder voar, não é poder correr mais rápido que uma locomotiva. A gente se identifica com o Superman porque nós temos o poder de decidir. E de fazer o certo. E de ter compaixão. Isso, Nós temos a capacidade de ter compaixão num nível de um Superman, né, que ele tenta passar na história. E esse é um poder que nós podemos ter. Nossa fraqueza são as mesmas dele. A fraqueza do Superman não é a Kryptonita, mas é o coração partido, é a gente poder também ter esse coração partido como ele. Então essa é a nossa ligação com o personagem, como a gente pode se identificar com as histórias. Não é o fato dele bater no vilão, levantar o cara... Quase todos fazem isso. Né? Mas isso é só uma alegoria. Uhum. É uma alegoria para se desenvolver um tema. Uhum. Né? Porque é esteticamente bonito, é legal, é uma forma de você levar uma trama, uma ideia, né, alegoricamente. Então ele é importante por isso. Mas você acha que ele vai ganhar? Não só contra o Batman, quanto alguns outros super-heróis que estão mais famosos. Exatamente. Porque essa é uma discussão bonita do que você está falando. O que ele representa é uma coisa que está sendo enfraquecida. Sim. E que a ideia tua e do pessoal que está fazendo a gente precisa resgatar valores que estão indo embora. Você sabe que... Quem você acha que vai ser o super-herói que vai ganhar? Eu não acho que são valores que estão indo embora. Eles ainda existem. O que eu acho é que a gente se dividiu. Né? A gente se dividiu. E ele é como eu falei, não existe mais uma figura que represente a todos. Né? Ele é compaixão, ele sente pelo próximo, ele se importa com o próximo. Né? O problema é que a gente não quer se importar com o próximo se não for se não for só do nosso meio, da nossa turminha. O Superman não está preocupado com isso. Mesmo com que a Terra toda, ele né? está com todos, mesmo com quem pensa diferente dele. Ele quer que todos vivam de uma forma justa. E eu acho que a gente quer isso, esses personagens. Senão o Capitão América não faria tanto sucesso hoje em dia, que é um personagem fora do seu tempo, na concorrente da Marvel. E ele seria o Superman da Marvel. Né? É um personagem certinho, que quer fazer, que tem compaixão, que vai até contra o que o país dele está pensando porque ele não acha certo. Ele se importa com o próximo também. Ele está preocupado, ele tem compaixão, essa é a palavra, ele tem compaixão. Então acho que a gente de certa forma quer isso. Porque como eu disse, como quadrinhos é um retrato, a gente vai entendendo essa mudança de acordo com a mudança mental e social porque o escritor passa isso para as páginas. Quer um exemplo? Por exemplo, há um tempo atrás, o que a gente via, assim, um mundo muito... Assim, era preto e branco, bem e mal. Bem e mal. E tá meio bem e mal hoje. Era muito preto e branco, né? Você tinha que escolher o bem ou um comia criancinhas ou o outro salvava a vida. Nós estamos voltando um pouco para isso. Aí o que aconteceu? O mundo começou a ficar meio cinza, né? Todo mundo já começou a perceber que não existia, mas nem tudo é... E esses limites também não eram tão claros, né? E aí você tem aí uma proliferação de heróis que são os anti-heróis. Que
porque ele também cruza, ele tá quase para cruzar a linha para ser ruim. Deadpool. É um Deadpool, um Wolverine, o próprio Batman, que ele tá quase nessa linha. Ele tá assim, né, hoje. Um anti-herói, que é um personagem que tá no limite, né? Porque... Então, mas esses caras viraram sexy e o Super-Homem passou a não ser o cara sexy. Porque o mundo tá meio não é mais preto e branco, ele passou por uma assim, isso um tempo atrás, ele passou por uma fase acinzentada, preto e branco, assim, cinza. Sei. Misturada, onde os vilões passaram a se tornar heróis. Os vilões, o bem e o mal ficaram coisas relativas. O bem e né? o mal começou a ser relativo. Então a gente tem vilões com propósitos justos, mas com formas tortas para se chegar a esses propósitos. O vilão não era só mal, né? E isso começou a levantar, talvez a incomodar uma parcela, porque o mundo passou a se questionar. Peraí. Aquele cara não é mal porque ele é mal. Qual é a razão que ele é mal? O mundo começou a questionar. Então, nada mais era preto e branco. Então, mesmo no Guerra Infinita, né, no filme, mesmo no Guerra Infinita, que o cara quer destruir metade da humanidade para poder metade da vida, para que a outra metade sobreviva. Exatamente. Ele não é então, mais teoricamente é uma boa... Ele acredita estar fazendo uma coisa boa. De um jeito absurdo. Né? De um jeito absurdo. Claro. Mas ele tem uma explicação, alguns tem quem concorde, tem quem discorde. A questão é que o fato de não ser mais preto e branco faz você levantar questões quando tudo é cinza. Por quê? Por que personagem é assim? Por que essas histórias é assim? Por que os X-Men são descriminalizados? Porque isso começa a incomodar uma parcela que quer que tudo seja bem ou mal, porque é fácil de entender e não se encaixa no cinza. Então por isso que hoje volta essas discussões do bem e do mal nos quadrinhos também. Porque essa polarização começou a polarizar de novo. O mundo começou a se polarizar, ninguém mais quer ver o próximo. Entender por que acontece aquela guerra, por que o outro é visto como alguém ruim, não se quer mais ver as razões, não quer mais se chegar não quer mais a parte cinza. O mundo ficou complicado e as pessoas se agarraram em concepções simples. Querem voltar a ter essas concepções simples de bem e mal. Então os quadrinhos voltam a ter começa a buscar isso nos quadrinhos. Os personagens começam a levantar essas discussões. Então é muito importante que eles continuem levantando as questões, não deixar a coisa ficar simplesmente preto e branco, simplista. Só que pode acontecer, é um perigo, porque, que nem eu falei, é um retrato. Claro, o quadrinho não está fora da sociedade. Não está fora da sociedade. Se o mundo começar a ir para esse caminho, é bem provável que os quadrinhos também acabem indo para esse caminho, onde o bonzinho é bonzinho, o mal é mal porque ele é mal. Maniqueísta, né? Total. Então, eu acho importante o Superman não perder essa questão da empatia, de ser o bem, mas não porque ele é bom por bom, mas porque ele tem sentimentos humanos, ele tem raiva, ele tem tudo, mas porque ele pondera, ele se importa com o próximo, não porque ele é bom porque ele foi criado no Kansas por uma família certinha do bem. Não, é porque ele tem valores humanos. E universais, né? E universais. Mas, acima de tudo, ele pondera. Mas você acha que ele vai ganhar? Eu espero que sim. Eu espero que sim, porque é um personagem lindo. E quem não ganha? E se ele não ganhar, quem você acha que pode ganhar? Isso é difícil. Isso é bem difícil. Eu acho que eu vou pro Ivan de 13 anos que não tinha plano B. Eu espero que ele continue sendo esse caminho de ponderação mesmo. Porque é legal esse teu olhar, assim, né? Esses super-heróis que, de uma maneira geral, a gente olha, é coisa meio, né, infantil, vamos dizer assim. No final das contas, eles representam pedaços da gente, né? E pedaços das personalidades, das coisas humanas. E está tendo essa briga, né? Está tendo essa briga entre super-heróis, vamos dizer assim, né? O que cada um representa e etc. Eu achei interessante esse teu jeito de ver e como você colocou o super-herói. Eu espero que ele ganhe, é o que eu mais gosto. Nossa. É o que eu acho mais legal. Não, é um personagem bonito, né? Exatamente, porque quando você é criança, o que aconteceu?
Isso acabou acontecendo porque o público que consumia quadrinhos nos anos envelheceu e continuou consumindo. Então, quadrinhos deixou de ser aquela leitura infantil. Ele passou a ser mais complexo. Né? Os temas todos. Os temas, todos, tudo. E ele não pode perder esse poder de estar à frente das discussões. Porque ele sempre esteve à frente de discussões. Toda discussão, toda temática, todo o problema que surge socialmente falando, o quadrinhos vai ter a resposta no mês seguinte, ou na semana seguinte. Ele vai levantar essa discussão, ele vai levantar esse tema. Nós estamos tendo problema de racial, ele vai levantar isso na próxima edição. Ele é rápido para isso, ele serve para isso. Porque ele tem que ter esse poder, ele tem que continuar sendo essa primeira linha de frente da discussão. E não deixar temas importantes. Porque a gente sabe que isso chega no público mais velho, principalmente porque quadrinhos, hoje ele tem os segmentos. Claro que existem os quadrinhos para molecada, existem os quadrinhos para os adolescentes, os quadrinhos para os adultos. Só que a gente não pode deixar perder essa maturidade que ele ganhou. Que ele ganhou uma certa maturidade. E para você ver o tamanho do contexto, muitas dessas histórias que hoje são adaptadas são histórias de 20, 30 anos atrás, hoje o que a gente vê no cinema. Ou seja, e às vezes parece que você está vendo que é super atual. Mas é que já são assuntos que o quadrinhos lá atrás já discutia, antes mesmo de virar assunto para todo mundo. Então ele é capaz de pegar o personagem, histórias que aconteceram 20, 30, 40 anos atrás, com uma ou outra adaptação, trazer para os dias de hoje e parecer extremamente atual para as discussões de hoje. Mas não, isso já eram discussões nos quadrinhos lá atrás. Então ele tem esse poder e ele precisa continuar. A gente não pode deixar voltar a ser o preto e branco da polaridade simplista da coisa. Tem alguma coisa que você não desenhou e queria desenhar? Eu sou muito fã do personagem do Conan. O Bárbaro? O Bárbaro, Conan o Bárbaro. É um personagem que eu nunca desenhei, fiz uma capa só, mas eu gostaria muito de... Ele existe ainda? Ele existe, só que ele está na concorrente. Então acho que vai ser mais difícil. Vai ser mais difícil, quem sabe um dia. Eu achei que o Conan não existia mais. Existe, Conan existe. E vai bem? Não faço ideia. Ele foi relançado recentemente, na verdade. Então eu ainda não sei em que pé está... Mas ele é, no meio dos fãs, assim, nos nichos, ele é muito popular. Ele é um personagem muito popular, sim. E entre os desenhistas também ou não? Principalmente. Porque as histórias do Conan, os artistas que faziam as histórias, eles foram influências para muitas gerações de artistas. Então muita gente, eu inclusive, aprendeu a desenhar com as revistas do Conan. Você copiava, é isso? Sim, a gente copiava, tentava simular as histórias de artistas clássicos, assim. Então eles foram referência para muita... por isso, é quase emocional isso. Quase, é uma ligação emocional. Eu quero fazer o Conan porque quando eu era aprendi, criança... Exatamente, é meu personagem de infância. Eu entendi. Bom, vamos fechar. Você trabalha então com experiências humanas, sentimentos humanos na hora que você está fazendo tudo isso, e com essa tua experiência, com tudo que você tem vivido, quem você acha que somos nós, seres humanos? A gente é uma série de coisas, né? Acho que a gente é um pouco de tudo, né? Acho que não dá para definir quem somos nós, assim, em uma palavra, porque novamente a gente volta para o personagem, para o Superman, como referência, que atualmente nas histórias abordam esse lado humano dele, que é alguém que tem raiva, tem ciúmes, tem explosões de estresse, tem todos os problemas, passam por todas as coisas, porque ele é um repórter também, ele vive, é aquele cara que também tem aquele peso da responsabilidade de poder fazer alguma coisa, mas sabe que não deve, porque ele não pode passar à frente... Interferir. Né, na experiência. Ele é meio Deus também, nesse Não só na experiência, mas interferir no que o outro é ou no que o outro quer, no desejo do outro. Ele respeita quem o outro é.
Então a gente é muita coisa, né? E ele mostra isso, de certa forma, todas essas gamas de... E ao mesmo tempo, assim, provavelmente é o personagem mais humano, o alienígena mais humano fictício que exista. Porque ao mesmo tempo ele tem todas essas gamas e ao mesmo tempo ele enxerga a beleza do diferente. Né? Justamente por então não existe uma coisa que nos defina quem nós somos, porque nós somos muitas coisas e eu acho que só falta a gente se enxergar como humanidade. Né? Porque a gente ainda é muito... Fazemos parte da mesma coisa, isso como a gente não consegue. Ser a humanidade, ser isso, então, porque nós somos muitas coisas, mas a gente estaria pelo caminho certo se a gente passasse a respeitar e entender essas diferenças e se colocar no lugar do outro. Só assim que a gente vai conseguir ser uma coisa, poder se definir. Enquanto a gente não conseguir fazer isso, enquanto a gente não conseguir se colocar no lugar do outro, se importar com o próximo, mesmo que ele pense diferente da gente, a gente não vai conseguir se definir como uma única coisa, porque a gente ainda não consegue se definir como humanidade. Então, muito bom. Mas eu acho muito legal ver essa mistura. Não, pode ver à vontade, viu? Essa mistura Posso ver? Pode, claro. Eu vou sentar aqui. Sobre usar pouca gente percebe isso, né? Como quadrinhos representa muito do que a gente... Não, e é legal o jeito que você falou de que o Super-Homem hoje está tentando fazer, resgatar, né? Eu fico triste quando as pessoas falam, não, ele é coxinha, escoteiro. Bobo, exatamente. Então, mas é aí que é a beleza dele, né? Eu acho também, mas tá fora de moda. É o Super-Homem mesmo. Cacetado, você não faz ideia de que legal que é isso. Eu também achei muito interessante esse negócio de você... Eu nasci assim, pronto. Eu nunca tive... Nossa, eu tava ferrado se eu tivesse... Não faria ideia. Eu realmente nunca tive plano B na vida. Mas um dia você vai ficar velho, não vai? E aí, o que você vai fazer? Você vai montar uma escola de... O que você vai fazer? Porque você vai desenhar com... Você vai ser o Stan Lee? Não, isso não. Porque... Mas a beleza dos quadrinhos, pelo menos, é que é uma profissão que você consegue fazer, continuar. Eu não vou produzir, claro, na mesma velocidade, mas é algo que eu não preciso parar de produzir. E você não quer fazer o teu Super-Homem? Já dá tanto trabalho de fazer os dos outros. Não, mas você não tem... Você não tem projetos teus? Não, eu tenho ideias, tenho planos, mas não é algo que me preocupa. Eu fico... Que nem eu falei no papo lá, eu sou muito apaixonado pelo processo, né? Então, eu já fico feliz fazendo os personagens, super-heróis, né? Que se eu fosse fazer uma coisa minha, ia ser só mais disso, só com outra roupagem. Então, eu continuo fazendo deles. Fazer histórias próprias, assim, acho que eu deixo mais pra frente, talvez, mas não é algo que me... Hoje você não. acha que não? Não, hoje não. Você trabalha todos os dias, assim, ou praticamente? eu assim, sei. Desenho, que nem louco, é isso? Eu tento fazer assim, eu tenho prazos, né, pra cumprir. Eu não trabalho, não dependo do horário de... Claro, tem que entregar tantas páginas em tanto tempo. Sim, né? Então eu posso tirar, por exemplo, hoje eu tiro um dia de folga, e eu trabalho venho aqui e vou... Meia folga, porque eu pedi um desenho pra você. e aí eu trabalho no final de semana pra compensar. Entendi. Então, eu trabalho várias Isso é bacana da tua... Ele é bem, eu tenho um horário profissão, bem... Claro, você que faz o horário, bem flexível. desde que entrega. Exatamente. Só isso. Os caras me pagam pra ter a revista no prazo. Não pra trabalhar das 8 claro, ainda bem. Aí eu me organizo. Existem desenhistas que seguem horários extremamente rígidos por causa dele mesmo, né? Por causa da disciplina dele. Eu sou totalmente Tem gente que caótico. Se não se disciplinar não consegue mesmo, né? Eu sou um caos. Eu vivo tentando me disciplinar, desisti, abracei o caos e
Seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser. É igual ao Super-Homem. Parece até que o cara faz o desenho do Super-Homem de verdade. Meu Deus. E aí você copiava. Pequenininha. Todo mundo começa assim. Todo mundo. Acho que não tem como... Não existe outra... E tem essa coisa de querer fazer realista, um pouco realista, quer dizer, gente com cara de gente. Sim. Porque quando não é um mangá um pouco diferente, né? O jeito, mesmo com Turma da Mônica, que nem se começou. Sim, é que é uma forma de você entender o corpo, né? Depois você vai desenvolvendo o estilo, uma forma diferenciada de representar a figura humana. Né? A minha figura humana ela é uma realista, mas ao mesmo tempo ela tem um certo estilizado. Não, claro. É fantástico isso. Eu não conseguiria nunca fazer uma coisa desse. O cara nasce. As pessoas nascem com isso, né? Eu acho que se eu ficar desenhando assim, 24 horas por dia, eu não consigo fazer. Ou talvez sim. Existe um pouco de técnica também. Você pode aprender numa... Mas não chega nisso, não é? Mas para chegar num nível profissional... Vai faltar sempre alguma coisa. Para chegar num nível profissional mesmo, mas você consegue por um hobby, qualquer coisa assim. Você precisa realmente se dedicar. Porque é uma profissão que você não para de aprender, na verdade. Não existe um... Estou pronto. Né? Você faz a lápis e depois manda colorir, isso? E você indica as cores? Não, que nem eu falei, existem uns artistas que fazem tudo, mas eu trabalho só com a parte do desenho. Preto e branco. Que é o lápis, e aí eu passo para alguém fazer a parte de nanquim. Porque a revista é mensal, né? Ela precisa... Exatamente, é pauleira, ela precisa estar na banca. E se tiver que fazer tudo, não dá conta, né? Mas você discute com o cara que vai colorir ou não? Você larga na mão dele? Não, eu costumo largar na mão dele. Você manda, não isso, mas uma coisa assim e ele que bota as cores? E ele que bota as cores. Então aquele vinho da capa do Super-Homem, quando o pessoal fez um vinho, sabe? É culpa do colorista. É isso mesmo. A frase é essa. Vocês comem uma capa vinho do Super-Homem. Que aí aí onde entra o editor, né? O editor, ele vai... Mas você não pode gritar? Você fala, não! Posso. Eu Super-Homem não! Eu posso chegar e falar, não, isso não ficou legal, cara. Vai para outro caminho. Isso, não, essas discussões, elas existem. Essas discussões existem. E precisam, né? Porque a gente precisa chegar num caminho, né? Você tem alguma que você olha e fala assim, puta, ficou muito diferente daquilo que eu queria? Todas. Assim. Todas. Sempre tá aquém daquilo que você acha que devia ser? Na cabeça sempre tá melhor, né? A mão nunca obedece 100%. Uma coisa impressionante. Mas é assim também, né? Sim, ainda bem. Por isso que fala, a gente nunca para de aprender, por causa que é uma evolução constante. Então o desenho que eu faço hoje, daqui um ano, eu vou olhar para trás, vou olhar para ele. Nossa, eu fiz isso. Isso é bom sinal, né? Sim. O dia que você parar de fazer isso, começa a ficar preocupado. O dia que você parar de sentir ficar. isso, é bom ficar preocupado. Pode ficar que você parou no tempo. É isso mesmo, eu falo isso sempre também. Você parou no tempo, melhor rever. Quando começar a achar que tá bom e acabou, tem alguma coisa errada. Sim, parou no tempo. Pronto. Ah, você tem que assinar. É, lógico. Ah, Silvio, bom. né? Celso. Desculpa. Valeu, João. Cara, só vou enquadrar isso.
Meu, muito bom. Valeu, obrigado, viu? Obrigado. Desculpa o mico, mas Imagina. não podia deixar passar. Mostra aqui. É o meu querido super-homem.